Oi, bom dia, muito bom dia. Estamos começando o Inspire-se desta quinta-feira com imagens ao vivo de Porto Alegre, imagem linda, selecionada especialmente para você que nos acompanha pelo canal 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira. Neste momento faz 15 graus na capital gaúcha, manhã ensolarada por aqui. E você também é nosso convidado para nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, de qualquer lugar do mundo que você estiver. E no nosso site, maspertv.com.br. Ali você nos acompanha em tempo real e ainda fica por dentro de tudo que acontece no mundo. Hoje tem muitos assuntos especiais aqui para você. Vamos falar de arquitetura e design no quadro Casa Di. Também temos um assunto bem importante, que é dos nossos sentidos mais especiais, que é a visão. Nós vamos saber como prevenir e como nos cuidar em relação a doenças oculares. E também tem a Alessandra Bloedolfi com De Frente com Estilo. Então vem para cá fazer o programa com a gente. Já iniciamos com o Momento Casa Di com Dilamar. Vamos lá! Dilamar Pauletti, muito bem-vindo. Bom dia. Bom te ver aqui novamente. E hoje eu trouxe reforço. Convidada especial. Convidado especial. Que maravilha, adoro. Esse programa que é tão especial pra gente, então a gente convidou uma outra pessoa para fazer parte desse ambiente. Então, por favor, apresente sua convidada, Dilamar. Eu vou deixar ela falar, porque o sotaque dela é especial também. Maravilhoso, exatamente. Não tem como não chamar a atenção o sotaque de Simone. Fica à vontade, Andréia, inspire-se. Então, estamos em casa. Simone, muito bem-vinda. Que prazer te receber aqui no Inspire-se. Obrigada, Andréia, pelo convite, Dilamar. É um prazer estar aqui nessa cidade, nesse programa, batendo esse papo aqui com vocês, né? Que eu acho que a minha missão também é levar o design para esse momento honesto, para todo mundo entender e apreciar, né, que o design faz parte dos nossos dias. Ai, maravilha! E coisas que a gente nem às vezes percebe, né, Simone? Ele tá tão incorporado no nosso dia a dia que às vezes a gente não passa a perceber que existe uma profissional ali que pensou como o nosso cenário aqui, né? Temos vários elementos compondo o nosso cenário, só que esses elementos foram pensados por um profissional. E, casualmente, temos aqui a Simone, que desenhou essa linda peça. Essa peça aqui, né, Simone? Sim, eu me surpreendi quando eu cheguei aqui no set, né, de gravação e percebi que o carrinho Colosseu, né, estava aqui no ambiente. Ela me serviu um cafezinho e eu falei, gente, que incrível, o carrinho Colosseu aqui. Isso é e não foi combinado. Não foi combinado. E deve ser interessante isso, né? Quando o profissional encontra o seu É importante, trabalho. assim, a Casa Di hoje trabalha com produtos, com designs, com produtos assinados por designers e acreditamos nisso, essa busca pela identidade, pela criação, por pensar além, não só fazer um produto por fazer, contar uma história, entender os detalhes que enriquecem ainda mais uma peça, seja ela um carrinho, um estofado, seja uma mesa de jantar, uma cadeira, independente do produto. Sim, a Casa Di tem peças assinadas e está sempre atenta, conversando com os profissionais, interagindo para juntos buscarmos aí inspirações. Inspirações. E inspiração sempre se tem, né? Sim, inspiração sempre se tem e o que é mais importante é a gente entender aonde essas inspirações vão nos levar e o que é mais importante, né? O Dilamar está aqui com o Momento Casa Di e eu falo que o mais importante é o produto ser validado pelo lojista e assim o lojista ele leva para o consumidor final, né? E vai servir às pessoas o produto. Então, essa é a nossa missão. Simone, cada vez mais os produtos, eles têm aliado também a utilidade ao design? Sim, na verdade, o design, ele tem que seguir, né, a forma e a função e também trazer a identidade, né, local. Cada região, ela vai apreciar, né, uma tonalidade diferente de madeira, um design mais globalmente falando, né? Hoje a gente vive num mundo globalizado. Então,
o design ele vai seguir essas tendências, mas é claro que vão haver ali particularidades, mas a função, esse produto precisa resolver alguma coisa. O design ele é como funciona. O Dilamar tem trazido muito isso aqui. A gente tem conversado, né, Dilamar, bastante sobre isso no programa. Muitas vezes, eu sempre falo, já falamos em outros momentos, que o produto ele tem que cumprir o papel dele, de preferência o mais funcional. Obviamente que mais acrescentar beleza, estética, então é o desafio aonde, mas o critério principal ele tem que ser um produto usual, tem que ser prático e funcional. Então, e se conseguir agregar a isso um design, um acabamento, uma beleza, aí fecha todas, né? Realmente fica uma alternativa. Existem muitos produtos, muitas vezes a gente fala sobre isso, que são produtos que não são funcionais, Sim. esteticamente. Talvez em determinado momento da casa ou do ambiente, para decorar, onde ele cumpre um papel apenas de figurativo, vamos dizer assim, está tudo certo. Mas quando envolve essa questão, digamos assim, de usar o produto, ele tem que ser funcional e ele tem que atender os mínimos, entendeu? As mínimas condições de uso. Sim, exatamente. O design, ele é, como eu falei aqui, o design, ele é como funciona. Óbvio, né? A gente vai ter os elementos artísticos que vão ser interessantes, que vão principalmente arremeter a alguma ideia familiar, que é o que ajuda também o produto a ser vendido, né? É importante, como os regionalismos, mas o principal é que o produto ele precisa cumprir uma função, senão ele vira arte pela arte, né? E não é o que é mais importante, embora a arte, né? Eu sou uma defensora da arte, ela é muito importante também. Mas a gente também tem que entender as necessidades, né? Que temos cada Sim. vez mais casas, apartamentos menores, talvez. A funcionalidade dela é muito importante. A funcionalidade é importante, principalmente, né, ele cumprir essas funções para espaços menores. Por exemplo, aí nós temos o carrinho, né? Ele cumpre uma função de aparador, mas ele já traz esse elemento mais artístico, né? Que seria o rodízio, né? O espaço que dá a ideia de empurrar. Então, é uma peça, né, que funciona como aparador, mas também tem esse elemento artístico. Hoje, como que a gente pensa em tendências quando fala em design, quando fala nesses produtos mesmo? Porque não é um produto que a gente possa guardar e quando voltar à moda a gente coloca de novo, né? Então, como que a gente pensa isso? Porque cada vez mais vem coisas novas e o que era tendência num ano passa a não ser no próximo. Como acertar na hora da compra, de pensar em produtos? Sim, inclusive, né, eu acho que as tendências são importantes, a gente se guia por elas, porque elas são um termômetro, né, que vão levar a gente a fazer um bom projeto. Porém, a tendência, né, é o que está acontecendo no momento na sociedade, né, que é o que vai guiar para o design acontecer, para a gente trazer uma peça funcional. Porém, muitas vezes a gente olha só o que é tendência de acordo com o olhar do que se entende o que é moda. Isso, tá. Né? Que são duas coisas absolutamente diferentes. Porque a tendência, ela é um típico comportamento que a sociedade está tendo, então a gente vai trazer o produto para cumprir a determinada função que é a tendência, daquele momento que está acontecendo a tendência, né? Que é totalmente diferente de moda. Óbvio, vai ter um traço, né, um momento que vão acontecer, né, as modernidades, num traço, design orgânico. Pós-pandemia, né, isso foi um fato que cada vez mais foi necessário trazer, né, o design orgânico são peças mais arredondadas, que arremetem, né, sensações da natureza, madeira, né, super em alta, tons mais terrosos. Então, enfim, tudo são elementos, elementos da natureza. Porque as pessoas ficaram muito trancadas em casa e perceberam que havia essa necessidade da gente trazer, né, elementos mais naturais para casa, né? E também isso faz muito bem, né? Já é comprovado, né, pela neurociência.
Interessantíssimo isso, né? Uma coisa é tendência, a outra é modismo. Olha que lindo isso, temos algumas imagens aqui. Essa é uma peça assinada. Estamos aqui com a criador e criatura, como é que eu me permite? Criador O autor, e criatura. né? A autora do produto, né? Se quiser contar um pouco pra gente um pouco mais sobre esse produto, que é lindo. Produto Lindo. Essa peça, ela tem um brilho especial, né? O nome dela é Nimbus. Essa poltrona, ela foi pensada e inspirada no adensamento das nuvens, né? Que inclusive é muito comum aqui na Serra Gaúcha, uma indústria até da Serra Gaúcha, então até por isso foi trazido esse elemento. É uma peça que ela tem esse estofado mais generoso, tem as madeiras com as transições diferentes. E foi uma peça que foi premiada na Itália, né, no Design Award. Então, ela, antes mesmo de ser premiada, ela já teve uma aceitação muito bacana, né, por ela trazer justamente esses elementos orgânicos, né, a natureza nela. Então, foi algo sensacional mesmo. Lindíssima mesmo. E a gente olha para essa peça, a gente sente que ela é confortável. O conforto, ele também está muito aliado a isso tudo. E a tendência dela, até depois a gente indo para essa peça, ela é um estofado com a altura mais baixa, né, que veio vindo. E ainda assim, mesmo ela não sendo uma poltrona, uma peça alta, ela tem um conforto ergonômico muito grande, né, pelos estofados. Que é o que a gente sempre Generosos. fala, né? O conforto nem sempre tem a ver com a maciez ou a rigidez do almofado, tem a ver com ergonomia, a posição certa, né? Perfeito. Temos mais imagens, Isso, então? Sim. tem mais peças lá. Vamos lá. Esse é o aparador Groove, né, que é uma peça inspirada nos rádios dos anos 60. Né? A gente tem ali esses desenhos arredondados. Rádios anos 60. Dos rádios, o nome realmente. Groove, né? Então, traz essa ideia. Então, até inclusive, ali a gente vê a paginação das madeiras inclinadas. Então, a gente traz essa ideia. É buscar O mix. inspirações mesmo. Inclusive o mix, né, dos materiais, a madeira, o aço, né, ele traz esse aquecimento, né, não é dos dourados. Então, realmente é isso, trazer o orgânico para dentro de casa. Lindo mesmo. Temos mais imagens? Essa foi uma peça, é a cadeira Amanda, foi inspirada na Amanda Bastos lá, uma influência lá do Amazonas. Foi lançada na Casa Cor Espírito Santo, até uma peça bem diferente. Uma peça de destaque, né? Só uma ela. peça de destaque, exatamente. Muito linda mesmo. Você passar outras. Tem mais opções ali, acho que tem mais. Acho que até trouxe. Isso. Esse é outro carrinho. Outro carrinho, isso. É o carrinho Nick, né? Que ele tem uma roda só, então também é uma peça mais minimalista, pensada realmente para isso. Esse carrinho deixa. Olha que coisa linda essa poltrona, gente. Essa é a poltrona Embrace, né? Que ela traz a ideia dos braços, né? Com esses detalhes curvos. Então, a ideia realmente é o abraço, né? Que traduzindo do português. Desculpa. Uma peça confortável também, estofada giratória. Lindíssima. Simone, uma curiosidade. Algumas peças são sob encomenda ou todas são de livre criação? Como que funciona isso? Muito bom isso. Então, são peças que foram pensadas para a indústria. Essa, inclusive, vai estar na Casa Cor Espírito Santo, está na Casa Cor Balneário. Lembrando, passou ali, desculpa te interromper. Enfim, mas são peças que geralmente elas vêm, né, são pensadas para a indústria, obviamente. A gente tem que atender a indústria, claro. É um público, né, pensado... então, a gente sempre pensa em público e a tendência aí entra, é importante, mas eu não sou refém dela. Inclusive, eu até falo assim, as indústrias hoje que não querem ser reféns, né, de não ter identidade, elas têm que pensar em identidade. Então, a primeira coisa é ter a identidade da indústria em mãos, o pensamento, as tendências mundiais, o que está interessante e o que vai cumprir uma função, né? Uma peça que vai ser primordial para a pessoa ter em casa. Que coisa linda! Vamos deixar, então, o @ aqui da Simone também, né? Quem desejar conhecer mais o tem trabalho o site dela. também. O site, claro. O site, eu acho.
Site é www.simonevilela, com 2 L's no Lé.com. Maravilha, Dilamar. No início a gente falou sobre o sotaque, né? Ela está se habituando aqui então na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Então ela é uma designer de produtos que está vindo para o Rio Grande do Sul cumprindo a agenda, né? Então por isso até eu fiz referência ao sotaque. Isso. E esses produtos, como outros produtos, estão disponíveis. A gente pode interagir muito na Casa Di sobre isso. A gente acredita muito nesse segmento peças assinadas. A gente tem uma história por trás disso. Sem A gente poderia ficar falando aqui por Sem dúvida, com muito certeza. tempo. E eu acho que fica talvez até um novo momento daqui a um pouco, as inspirações. Acho que é uma Exato. coisa. Onde começam as inspirações, né? Acho bem interessante. Sim, Fica o convite aí, isso, né? de repente Dilamar? trazer uma dessas peças. Acho que a gente pode organizar isso para trazer aqui no momento Casa Di aqui mais peças, para daqui um pouco extrair um pouco mais essas inspirações. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, um prazer te conhecer, te receber aqui, viu? Obrigada. Foi um prazer também. Muito obrigada e parabéns, trabalho lindo, realmente, né? E como o Dilamar disse, peças que podem ser encontradas na Casa Di também, com a assinatura da Simone Vilela. Okay. Dilamar, até a próxima Casa Di, Momento Casa Di, então. Até mais. Até mais, obrigada. Até. Nós vamos agora para o intervalo. Ainda hoje tem Alessandra Boledolf, como de frente com estilo, e também nós vamos falar sobre a saúde dos nossos olhos. É daqui a pouquinho. Saímos para o intervalo com imagens de Caxias do Sul. Neste momento, faz 16 graus por lá. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil. Agora nós vamos falar sobre um sentido muito importante, que é a visão. Amanhã é o Dia da Saúde Ocular, uma data que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico também precoce das doenças que podem comprometer a nossa visão, e por isso vamos falar hoje sobre este assunto. E tenho 2 convidados muito especiais aqui, que eu recebo o Dr. Jean Fogaça e a doutora Maríndia Gracioli. Dr. Jean é oftalmologista e de uma das áreas da medicina, né, que mais evoluiu, né, nesses últimos tempos. A doutora Maríndia também é oftalmologista, já trabalha mais com pesquisa também, né, dentro da Universidade Fevale. Então, sejam muito bem-vindos, prazer recebê-los. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada. Muito bom. Amanhã, o que temos para dizer de uma data, né? Eu acho que as datas, elas fazem a gente parar para refletir um pouco, voltar o olhar para determinados assuntos. Amanhã é isso, é o dia, né, que a gente pode pensar mais um pouco sobre a nossa saúde ocular. É importante a gente ter essa visão, né, falando visão, essa visão precoce do que pode acontecer também com os nossos olhos, em forma de prevenção. Exatamente. E hoje a gente no Brasil ainda não tem essa cultura de prevenção, né? Então é um país que ainda procura muito consultório quando já está com algum problema ocular, né? E quando a gente fala em saúde ocular, muitas doenças são assintomáticas na fase inicial. E aí sim que a gente tem que começar o tratamento. Então tudo com tratamento precoce fica muito mais fácil de controlar, né? É uma área que a gente acaba deixando um pouco para depois, é um pouco diferente do que aqueles exames de rotina que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, como a mulher era o ginecologista, né? A área dos olhos, há uma procura quando as pessoas estão mais precisando usar óculos, quando chega lá pelos 40 anos, ainda tem isso? Temos todos os públicos, né? Tem as pessoas que rotineiramente visitam o consultório uma vez ao ano e que são pacientes muito fiéis, né? Um reloginho, quase como se fosse o exame ginecológico anual, né? Organizado e bem feito. Mas temos, claro, muitos pacientes que vão ao consultório oftalmológico quando não estão enxergando, quando o óculos quebra, quando não conseguem mais enxergar. E o ideal é, sim, uma visita uma vez por ano, né? Para que a gente consiga justamente diagnosticar com antecedência, né? O que a Maríndia acabou de falar,
isso facilita muito a nossa vida, né? Então, a volta ao consultório rotineiro, uma vez por ano, facilita muito o dia a dia. Quais as doenças que são mais comuns, mais populares? A gente estava conversando agora, inclusive, antes de entrar aqui, sobre a parte de olho seco, de disfunções de doenças palpebrais, né? Então, hoje em dia, esse excesso de tela, as pessoas acabam piscando menos, mulheres usam bastante maquiagem, tem o fator hormonal também, que acaba influenciando muito nas glândulas da pálpebra, né? Então, isso acaba gerando um olho seco que dá todo o distúrbio visual, né? Então, sensação de areia, um olho vermelho, lacrimejamento, que a gente estava conversando antes também, né? Que é justamente essas disfunções. Então, alguns pacientes vai ter aquela bolinha na pálpebra, outros pacientes vão ter só um olho um pouquinho mais inchado, ou esses outros sintomas também, né? Quais os avanços, doutor, que tem mais impactado aí no diagnóstico e também nos tratamentos de doenças oculares, a gente falando em relação à pesquisa mesmo, o que pode ser destacado? A oftalmologia avança diariamente, né? É uma área de muita tecnologia desde o seu início, né? A gente lida com imagem, né? A oftalmologia é análise de imagens, né? E outras coisas, mas a análise de imagem é muito importante. E as pesquisas acontecem diariamente em todas as cidades grandes do mundo inteiro. Mas o que tem pegado o meu coração ultimamente é a análise minuciosa e profunda dos vasos sanguíneos da retina. Isso é um estudo novo, moderno, que tem a capacidade de, com as imagens ultra detalhadas, perceber doenças que a gente não percebia ainda. Isso talvez coloque a oftalmologia em poucos anos de novo no centro do campo e a gente consiga trazer a oftalmologia como uma grande especialidade médica, porque ela vai poder socorrer as outras. As né? outras áreas também. Claro. A hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, podem ser diagnosticadas de maneira muito precoce em relação ao que a gente tem hoje, a partir do momento que a gente faz essa análise profunda, com toda a tecnologia à disposição que a gente tem, né? Porque o mundo cresceu muito, a tecnologia vem crescendo muito nas últimas décadas, e a gente tem que usar, então, todo esse arsenal tecnológico para ter o diagnóstico, que é a nossa finalidade, né, Maríndia? A gente precisa ter diagnóstico. Claro. E a tecnologia vem nos ajudando muito, e essa análise meticulosa dos vasos sanguíneos, que é a Oculomics, essa vai trazer muitos benefícios para a população, para nós mesmos, em poucos anos. Então, isso tem me pegado muito tempo, estou estudando muito isso, estou encantado com essa possibilidade. Né? A gente tem uma tomografia de coerência óptica, que vem melhorando ano a ano, e essa análise detalhada dos vasos está nos trazendo um outro horizonte, que é o diagnóstico muito precoce, né? Antes do que a gente tem hoje. E a gente está muito empolgado com isso. Isso é pesquisa de primeiro mundo, mas a gente consegue conversar bastante com o primeiro mundo também, né? A gente tem pesquisadores gaúchos nas universidades americanas e eles nos trazem esses resultados de maneira muito precoce, porque hoje um WhatsApp chega muito rápido. Exatamente. Que hoje esse mundo globalizado nos proporciona isso, né? Um tempo atrás era o que foi estudado fora, né? O que está sendo feito fora. As pessoas saíam, inclusive, do país para terem acesso a tecnologias e a médicos, né, que realmente tivessem essas tecnologias de ponta. Hoje estamos aqui com acesso a tudo isso. E Porto Alegre, inclusive, né? Porto Alegre se beneficia das tecnologias, né? A Maríndia usa muito laser. Eu uso também na cirurgia refrativa, que é uma cirurgia de ponta no mundo inteiro, que consegue esculpir a córnea de maneira micrométrica. Então, a gente já não está mais falando de milímetros cirúrgicos, né? A gente está dividindo, fatiando o milímetro em 1000 pedaços e operando com uma precisão espetacular, que dá um resultado excelente. E a gente já tem isso em Porto Alegre, a gente não precisa mais ir a outros centros, né? E isso facilita a nossa vida e nos traz resultados muito melhores. Que
E é exatamente como o Gia falou. Então, se a gente for ver, poucos anos atrás, a gente não tinha tanta tecnologia assim. E a oftalmologia é uma área que cresceu muito rápido. As cirurgias antes eram muito mais invasivas. Hoje é microcirurgias da parte ocular. Os microscópios também, antes a gente tinha que ir para São Paulo e ir para fora do país para ver. E hoje em dia a gente tem muito acesso a isso. Essa parte do laser, hoje, em todas as áreas, eu brinco que se a gente for dividir o olho em duas partes, parte da frente e parte de trás, né? Sim. E aí a gente sempre diz que a parte da frente são coisas que têm mais tratamento hoje em dia, mas hoje em dia essa parte de retina está vindo novas tecnologias e é tudo muito novo ainda na oftalmologia. Mas realmente a gente vê um futuro muito promissor, como já falou mesmo, nessa parte médica geral, né? Então, para diagnóstico de outras doenças numa consulta oftalmológica, né? Maravilha, doutora Marília. Quais os sinais que precisamos, né, nos ater, o que a gente tem que ali prestar mais atenção, servir de alerta para que a gente procure um tratamento, um diagnóstico e um tratamento? A gente sempre fala muito a perda de visão súbita, né? Então, o paciente que em pouco tempo começou a perder a visão, né? Então, é um sinal de alerta para alguma doença mais grave ocular. Um olho vermelho, um olho mais dolorido, também sempre a gente deve procurar com uma maior urgência. Além, claro, da consulta anual, do check-up para ver se está tudo bem. Excesso de telas, ele prejudica ou não prejudica os nossos olhos? Isso é assunto diário do consultório, né, Andréia? A gente tem que enfatizar isso sempre e esse é um momento ótimo. A gente vem aumentando o número de horas de tela a cada ano. Nós, adultos, as crianças também, e por que não dizer os idosos também, que usam o celular demais, né? Em um sistema que é colorido, que é divertido, que tem música, que a cor nos chama atenção. Atrativo. Nos prende nas telas, né? A gente fica preso à tela, às vezes rolando para cima, minutos e minutos, às vezes nem sabendo muito bem por quê, porque está encontrando coisas que a gente nem estava procurando. E isso mudou o ambiente ocular. Então, o olho ficou muito mais ressecado. E aí, o olho mais ressecado fica vermelho. Ele arde, a gente leva a mão para coçar, aumenta a chance de conjuntivite, aumenta a chance nas crianças, nos adolescentes de ceratocone, e a gente vai entrando num ecossistema ocular que não é interessante. Então, a gente precisa, em algum tempo, limitar essa quantidade de horas, porque a gente tem outras coisas para fazer que não sejam só telas, né? A gente tem perdido outras habilidades. Quando tem um pai ou uma mãe e um filho jovem, eu digo, olha, tu tem que saber descascar uma maçã, né? Que são habilidades que a gente não pode perder. A pedagogia fala muito isso, da habilidade fina nas crianças, né? Porque a tela é um movimento rústico, né? Só jogar para cima. E nos preocupa, sim, essa quantidade de telas, de horas olhando para telas. As pessoas trabalham olhando para a tela, vão para casa descansar e pegam o celular. Impressionante, As pessoas entram no consultório olhando no celular. Durante a consulta, tu está atendendo o filho, a mãe, fica olhando no celular e isso nos incomoda, porque precisa prestar atenção na coisa mais importante, que é o filho sendo atendido. E as telas, elas vêm, chegaram, estão, e a gente vai precisar achar um outro jeito de tirar essa criança, esse adulto jovem, de dentro de um ambiente fechado e colocar para a rua, porque ele precisa pegar o sol, precisa pegar a luz natural. Continua, Maria. E muitas vezes eles vêm procurar ajuda pensando em um óculos para corrigir isso, né? Não sei se tem percebido claro, isso. claro. Os pacientes vêm, eu quero um óculos para descanso. Ah, né? isso fala muito, o né? óculos de descanso. Então, na verdade, a pessoa está cansada, cansa o olho porque fica muitas horas, como eu falei antes, assim, quando a gente está usando tela, a gente pisca menos, né? Então, o nosso músculo do olho ali acaba ficando mais cansado, o nosso olho resseca, a gente piora tanto a lubrificação, eu brinco que o olho acaba sendo autolimpante, né? Porque quando a gente pisca, acaba limpando ali o filme lacrimal e quando a gente fica na frente da tela, a gente não vai ter esse efeito. Então, é claro que no final do dia o olho vai estar mais cansado e aí as pessoas, às vezes, acham que com o óculos que vai resolver, né? Para a pessoa que está cansada, tem que descansar, não adianta o óculos para descanso, né? O óculos de descanso é o travesseiro, né? Exatamente. Para descansar, a gente precisa fechar o olho. Exatamente. Crianças, porque hoje a criança praticamente nasce com o celular na mão. Prejudica muito mais. Há um desenvolvimento aí que precisa ter um tempo que não tenha a tela diante desses olhos. Exatamente. A gente tem visto muito o aumento da miopia, né? Por causa desse excesso de tela. Então, a miopia, claro, tem um fator genético, mas esse fator ambiental, cada vez mais a gente tem visto que influencia, né? Então, o excesso de tela faz com que as crianças necessitem de óculos mais cedo e também tenham doenças que era
mais tardias, né? Então, agora está aparecendo mais cedo justamente por esse excesso de tela, assim. Doutores, esse assunto rege muito, tem muitos mitos em relação também, tem muitas coisas que a gente poderia desvendar aqui, o nosso tempo é muito curto, né? E gostaria até de convidá-los em outra oportunidade, se vocês pudessem retornar para que a gente desenvolva mais. Podemos encerrar aí com um destaque, o que destacaria, doutor Jean, dessa área acadêmica, já trouxe uma grande novidade aqui, esperança para nós, Sim. para diagnósticos muito mais precoces entre tantas doenças, né? Mas o que a gente poderia amarrar e deixar como um recado final para quem está nos assistindo? Bom, o tema de oftalmologia, nós somos super suspeitos, né? Mas ele é apaixonante e ele é muito longo, né? Muito longo, a gente pode falar verdade, de oftalmologia muitos dias e muitas horas. Eu tô com muitas dúvidas aqui ainda. E a gente vai, sim, do que é simples, do dia a dia nosso, até o que tem alta tecnologia. Mas um recado interessante, que eu repito isso todos os dias no consultório, e falo para os meus alunos da Fevale também, que a gente não quer, porque o olho não precisa ser coçado. A gente não quer que ninguém coce os olhos. Então, tem uma manobra muito fácil, pode ser lá? Pode. Que é coçar o olho assim. A gente não deve coçar os nossos olhos, mas com a mão em concha, sem esmagar o olho, sem apertar o olho. Que não encosta no olho. Isso alivia um pouco o prurido, a coceira. No Rio Grande do Sul, a gente tem muita alergia ocular. Então, todos nós já vimos as pessoas coçando os olhos assim. E a gente não quer isso. A gente quer terminar com isso. E no mês passado, o Junho Violeta falava disso. A gente não quer as pessoas coçando o olho nas alergias oculares. Então, esta maneira aqui é uma maneira de coçar. Bom, não coça muito, mas alivia um pouco. E a maneira em concha sempre é muito bem-vinda para que a gente não esmague o nosso olho. Ótima dica, adorei. Muito obrigada. Marília, para encerrarmos, doutora. Essa parte do coçar-olho é uma coisa que a gente fala muito na oftalmologia mesmo, né? E sempre consultar com o oftalmologista. Essa história de automedicação é uma coisa que nos preocupa muito, né? Colírios lubrificantes é bem importante até para diminuir esse ressecamento ocular agora no inverno ou também no verão. Isso do excesso de tela também é bem importante a gente tentar reduzir o máximo possível. Muito obrigada, então. Muito obrigada aos oftalmologistas, a doutora Marília Gracioli e o doutor Jean Fogaça. Foi um prazer tê-los recebido aqui, esse bate-papo. Obrigada. Obrigada. Também, obrigado. E nós vamos agora para o intervalo. Na volta tem De Frente com Estilo é rapidinho. Saímos com imagens de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Neste momento, faz 18 graus por lá. Estamos de volta e todas as quintas-feiras é dia de Bruna Monteiro aqui no Inspire-se com as dicas de streaming, de filmes, de lançamentos de filmes no cinema. Vamos com ela. Oi pessoal, aqui é Bruna Monteiro, publicitária, videomaker, nerd de plantão para trazer mais algumas dicas de filmes, séries, reality shows, livros, enfim, tudo que eu achar de relevante da cultura pop que vale a pena você conferir. Estreou no Prime Video a série Elle, do universo de Legalmente Loira. Os dois filmes a gente tem ali de 2001 e 2003, protagonizados pela Reese Witherspoon, já são clássicos, né, da comédia dos anos 2000, obras atemporais já, queridinhas pelo público, e agora a gente tem essa série que é uma prequela, né, que conta a história da jovem Elle enquanto adolescente, antes de toda aquela sua jornada rumo a Harvard. E a gente tem aqui daí como protagonista a Lexi Minetree, uma jovem que, cara, é igualzinha a Reese e conseguiu copiar muito bem os trejeitos dela como Elle, sem ficar uma coisa assim meio esquisita, sabe? Eu adorei. Inclusive, a Reese foi responsável inteiramente por esse projeto. Inteiramente não, né? Mas é produtora executiva, foi quem foi atrás de resolver esse projeto, que resultado final ficou ótimo. São 8 episódios de 40 e poucos minutinhos cada um, uma série super fofa, sobre relação mãe e filha, relação familiar, amigas e uma jovem imperfeita em busca de ser cada vez melhor. Fãs de Friends,
Sim, eu também estou falando comigo mesmo. Voltou ao catálogo da Netflix após vários anos, as 10 temporadas de uma das melhores sitcoms de todos os tempos. Então já coloca o play aí pra gente retornar e recomeçar essa maratona, porque sempre vale reassistir Friends. Pra quem busca uma programação nos cinemas com a criançada, tem 2 opções legais. Minions e Monstros, do universo de meu malvado favorito, e também chega aos cinemas essa semana o live action de Moana. Eu, pessoalmente, sou um pouco contra esses live action, mas Moana é uma personagem incrível, a gente vai ter The Rock, então acho que vale conferir, né? Nessa sexta chega o catálogo do Prime Video, O Drama, um longa com a Zendaya e o Robert Pattinson, que eles interpretam um casal quase perfeito, vésperas do seu casamento, durante um jantar com amigos, em que revelações começam a surgir sobre o passado de ambos e dos amigos também, e isso afeta muitas coisas. É um drama bem instigante. E hoje eu quero trazer também uma indicação de livro, Oração para Desaparecer, da jornalista e escritora cearense Socorro Acioli. Gente, Socorro Acioli hoje é uma das maiores escritoras brasileiras, que tem obras que estão impactando muito com o seu, de certa forma, realismo mágico, muito inspirada em Gabriel Garcia Marques. Inclusive, ela fez uma oficina com ele. E esse livro já é um best-seller, já não é um lançamento de agora, mas que eu li e que eu queria compartilhar com vocês. O livro conta a história de uma mulher que é desenterrada viva, sem memória nenhuma, em Portugal. A gente acaba descobrindo que ela é brasileira, mas ela não sabe como ela foi parar ali, o que aconteceu, o que levou ela ali. E ela entra em uma jornada muito interessante em que ela vai se descobrindo quem ela era, mas também descobrindo uma nova versão de si mesma. E, como eu falei antes, a gente tem toda essa questão do realismo mágico, o que nos permite, ao mesmo tempo, ter uma ficção bem pé no chão, com cenários portugueses e brasileiros conhecidos de certa forma, mas também com um toque de fantasia que aquece o coração. E é um livro emocionante. As últimas páginas, o final, a conclusão é realmente muito impactante e queria dizer que vale essa leitura. E na sequência já tem outras obras da Socorro que você pode conferir também, inclusive A Cabeça do Santo, que vai ganhar um filme. Gente, por hoje é isso. Me sigam no @BruLMonteiro, me sigam também no @Vigília Nerd, onde eu e amigos falamos sobre cinema, cultura pop e muito mais. Obrigada, Andréia. Até logo mais. Obrigada, Bruna, maravilhosa. Até amanhã. Amanhã ela volta com as dicas de atividades culturais para o final de semana, o que tem aí para a gente se divertir no final de semana em Porto Alegre e região metropolitana. E agora é o momento dela, De Frente com Estilo, com a Alessandra Buledolf. Bom dia! Bom dia! Que saudade Pois que eu estava. Então, achei que tinha me abandonado aqui, nos abandonado né? no Aconteceram Inspire-se. algumas coisas no percurso aí, mas tá tudo bem e eu tô de volta. Muito bom, Alessandra. Eu sei que tu tem muito assunto aí, então já vamos iniciar. Eu tenho muito assunto. Hoje eu trouxe 2 peças super importantes, que é o Spencer e também o Blazer Cropped, tá? De onde eles vieram, eu vou trazer um pouquinho do Spencer, porque o Blazer eu já trouxe. Ah, é diferente o Spencer e Blazer? Sim, são cropped? peças diferentes. Aham. É muito importante a gente sempre saber, né, as diferenças para na hora de estar montando, conseguir montar de acordo com o estilo de cada pessoa e também a peça que cabe naquela montagem, né? Perfeito. Vamos lá, hoje eu vou falar especialmente do Spencer, porque ele foi quem deu origem ao blazer curto, o blazer cropped, porque o blazer normal já existia, né? Então, o Spencer acabou dando origem. O Spencer, ele vem de mais ou menos 1890, quando um conde, ele estava usando um blazer alongado, mullet, e pegou fogo no mullet dele. Então, queimou e eles apagaram e ele ficou com aquele casaco curtinho. O nome dele é George Spencer. E por isso o nome ficou nos casacos curtos Spencer. Olha que interessante. E aí ele foi repaginando, como tudo, né, Andréia? Foi melhorando, foi colocando alguns acessórios, veio para o universo feminino. E aí a mulher colocou ali a feminilidade, as cores, os apetrechos, né? Os acessórios como botões mais bonitos, mais harmônicos, né? E fez a montagem, então, do Spencer. O Spencer, Andréia, posso mostrar? Por favor. Vamos lá, então. Curiosa. O Spencer, Andréia, ele é um casaquinho que ele é alcoz. Aqui eu trouxe um de tweed, Ai, que né? lindo. Ele é uma teteia. Ele é alcoz, bem em cima da calça, assim, né? Então, ele tem aqui os botões. Ele pode não ter botões, também ser mais Chanel, porque ele foi repaginado pela Coco Chanel. Sem os botões, um casaco, eu acho que eu trouxe todos eles com botões, tá? E
Pode ser de vários tecidos, inclusive tecidos mais naturais, como linho e também a malha. Esse é muito lindo, eu trouxe abotoadinho até em cima. Pode ver que ele foi colocado alguns acessórios mais femininos, né? Adorei. Ele é lindo. E esse aqui é super quentinho, porque o tweed é uma peça mais pesada mesmo, né? Esse é Spencer, isto não é um blazer, tá? Então, a diferença, eu trouxe um blazer super tradicional, cropped, né? O blazer cropped, ele também pode ser o cos, ou ele pode mostrar um pouquinho aqui do abdômen, um pouquinho, tá? Não é aqui, que daí já é outra colocação, né? Uma Que outra tem peça um que que é foi mais criada. curtinho ainda. É, Tá. os casaquetos, os manguitos, as coisas mais curtas mesmo. Esse é um blazer, ele normalmente tem lapela, ele é feito mais na alfaiataria, né? É uma peça bem lisa, essa eu trouxe com fio brilhoso, mas com a lapela crua aqui, em alto relevo. Ele é lindo e é um blazer. Ele veio através do Spencer, porque tiveram a ideia de encurtar os blazers mais alongados para poder ter uma peça mais curta, porque ele veste muito bem com vestidos. Ele alinha a cintura, ele coloca a cintura no lugar. O blazer cropped e o Spencer, eles são peças que dão para quase todos os tipos corporais. A peça, o tipo corporal que não combina muito com essa peça, eu tô com uma voz muito ruim. Estamos, Alessandra, estamos. O tipo que não combina com essa peça corporal é o triângulo invertido. E vocês vão entender por quê. Porque o triângulo invertido, ele é o tipo corporal que a pessoa tem a parte de baixo mais curta, mais fina. Mais fina. Então, quando tu coloca volume até a tua cintura, tu fica mais fina ainda na parte de baixo. Então, para a pessoa que tem triângulo invertido como tipo corporal, o mais legal para ela é estar colocando os blazers mais alongados, que vai dar uma disfarçada aí na silhueta. Né? Esse é um Spencer, eu trouxe ele na cor do inverno. Ele é perfeito, tem pra ti, Andréia. Adorei. Inclusive, ele é bem pequitito. Lindo. Ele tem, então, aqui as abotoaduras em dourado. Ele tem um viés em rosinha, mas perceba, ele é alcoz. Esse é bem invernal, tá? Porque ele é bem grossinho. Tem também as ombreiras, que deixam eles mais estilosos, mais encorpados e mais bem feitos. Esse, no caso, ele pode ser usado aberto. O ideal é que seja usado assim, fechadinho. Não, ele é um casaco, né? Tá. Então, ele pode e deve ser usado aberto, como pode e deve ser usado fechadinho também. Muito lindo. Lembrando que essas peças a Alessandra tem, né? Gente, tudo que eu mostro aqui pra vocês, eu tenho. Eu tenho muito mais, eu tenho que selecionar, porque aqui só são 5 araras e nosso tempo é desse tamanhinho, né? Tem para venda, eu quero dizer. Tem pra venda. Eu também tenho. Vamos lá. Este é um blazer também numa padronagem que é poá, que tá super em alta agora no inverno e ela vem com tudo no verão 2016. Aqui, querida, blazer. Poderia ser muito bem mais comprido e ser um blazer alfaiataria normal, alongado, né? Ou de tamanho normal. Esse é um blazer cropped. Ele tá muito lindo. Eu sou suspeita porque eu tenho um, né, Alessandra? Tu tem um de outra cor, o bordô, que fica muito bem pra ti. O marrom também fica. Então, aqui eu trouxe na padronagem do poá. Olha a diferença. Lapela, né? Tipos de tecido. E a alfaiataria completa no blazer, né? Trouxe também aqui um outro Spencer. Eu ia dizer pra vocês, o que é isso? Spencer ou blazer? Olha só. Ele é mais Chanel esse, porém ele tem aqui os botões. Gente, ele é uma peça incrível com esse pesponto por cima. Olha que peça delicada. E Vou essa mostrar os detalhes pra combinação vocês. do branco, do vermelho e do preto é clássica, né? Clássica, fica chiquérrima. Esse é mais Chanel mesmo, né? Porém, ele veio com as abotoaduras. Mas eu também tenho essa mesma modelagem com o viés e abertinho, assim. Ele é muito perfeito, é uma peça que casa com muitas coisas, né? E faz aí um look formal ou um look criativo, romântico, super bonito. Essa é uma das minhas peças favoritas. Eu tenho ele no rosa e ele é incrível. Mas aqui, como tu disse, é muito clássico, Muito né? lindo. Então, eu trouxe aqui pra vocês... Difícil de escolher, hein? 3 Spencers e 2 blazers acabaram ficando aqui no meio, né? A gente consegue perceber que os tecidos são diferenciados. O Spencer, ele tem
gama de tecidos maior, ele pode ser feito em mais tecidos do que o blazer, que é uma coisa mais alfaiate mesmo, é uma coisa que precisa ser mais encorpadinha e com um caimento diferenciado, né? O Spencer, ele pode ser um pouco mais jogadinho, né? Então, vou sentar aqui de volta e tomar um golinho de água. Na hora de escolha, né, eu decidir por um blazer ou Spencer, o que pesa aí, Alessandra? Super importante, primeiro, você saber seu tipo corporal e entender que quem é muito pequenininho embaixo e muito grande em cima, no caso do triângulo invertido, essa peça não funciona, tá? A não ser, salvando, que você use um vestido mais balonê, um vestido que aumente, evasê, que aumente a sua parte de baixo, daí você consegue usar. Inclusive, Andréia, os vestidos, eles são as peças que ficam mais bonitas com Spencers ou blazers curtos, porque eles marcam a sua cintura. Então, você usa ali um cintinho fininho, tudo da mesma cor, ali a parte de baixo mais monocromática, e um Spencer de uma outra cor fica super charmoso. Eu adoro o uso dele também com a calça de alfaiataria para os corpos que são... A ampulheta fica perfeito. Outros tipos corporais também funcionam muito bem, tanto aberto quanto fechado. Mas a tua pergunta, na hora da escolha, precisa saber qual é o teu estilo, primeiramente, né, Andréia? Eu sou mais romântica. O Spencer, ele fica mais bacana para ti. Porque ele tem essa variedade de escolha, né? E ele é uma peça romântica. Ele é uma peça mais feminina, né? E o blazer, ele leva para o lado mais formal. Quem usa o cropped quer trazer uma certa modernidade ou usa muito vestidos e saias. As saias mids ficam perfeitas. Elas não ficam tão perfeitas com blazers alongados, só aqueles que marcam a cintura, mas esse marca a cintura por ser curto. Então, fica muito charmoso. Com as saias mids fica maravilhoso. Só tem que cuidar. Porque como são peças que são mais charmosas, são peças para looks mais elaborados, não usar vulgarmente, né? Não usar um blazer cropped com uma saia justa, porque tu vai acabar colocando uma peça que é muito charmosa, que vai agregar valor no teu look, transformando ela em algo que é mais bagaceiro, que é mais inferior mesmo, né? Mediano. Eu adorei. Então, assim, estão com tudo, porque teve uma época que era bem usado, né? Esses blazers mais curtinhos, esses Spencer. Só que, de um tempo pra cá, parece que ele está voltando mais, é isso? Andréia, a moda, ela é muito cíclica. Ela vai e vem, ela volta repaginada, alguma coisa diferente, porque acabou, né? As pessoas, elas não têm o que nós vamos usar, burcas, e acaba que a moda, ela vai repaginando, ela vai voltando, às vezes, em tecidos mais tecnológicos, voltados para a estação do ano. E a gente, quando tem um Spencer de ótima qualidade, um blazer cropped de ótima qualidade, num material atemporal, numa padronagem atemporal, ele não é uma peça que cai de moda nunca. Ele é atemporal. Só precisa saber usar e ele estar dentro do teu estilo. Eu trouxe outro dia a diferença entre moda e tendência. Então, assim, não é porque tá... Ele não é uma tendência. Não é. Ele faz parte de um universo que já foi ali carimbado, né? Ele é atemporal. É uma peça que, se tu souberes comprar, por exemplo, esse preto, tá? Básico. Nós estamos muito em alta com os broches. Inclusive, eu vou estar trazendo um programa com os broches para vocês. Estou usando um aqui que eu ganhei. Pode mostrar aqui, câmera. Eu ganhei. Ele tá de pé? Tá lindo, tá de pé, sim. Ele é incrível. Ele é incrível. E eles são grandes, pequenos. Isso modifica uma peça de roupa. Isso transforma. E um blazer preto como aquele ali, tu pode usar em várias outras montagens, com broches, com cores para combinar com as outras coisas que tu está usando, e tu repagina ele e tu vai ter sempre ele. Porque é uma peça que é atemporal, né? Aí tu traz o poá, ele é um pouco mais difícil de usar. Os Spencers, menina, tu vai usar de janeiro a janeiro, conseguindo com o calor ou com o frio, né? Dependendo da estação, fazer
diversos looks, porque vai estar maravilhoso. Não é uma peça que tu vai ter igual o trench coat. eu Ele lembrei é disso atemporal, mesmo. Aham. né? Se tu tiver, por isso que às vezes as pessoas têm o preconceito. É uma peça muito boa, vale o investimento. Alessandra, muito obrigada. Eu adorei esse assunto, adorei esses modelos todos, um mais lindo que o outro, com certeza. Peças que você encontra com a Alessandra Bledolfer, seguindo ali o @. Não olhei o nosso YouTube hoje, tenho certeza que está cheio de recados lá. É mesmo, nem olhou o YouTube, né? Não olhei. Eu quero pedir desculpa pela minha voz, né? Só Desculpa se a tu ti, me desculpar pela desculpa, minha. É claro. E é você que está nos acompanhando também. Enfim, essa mudança climática aqui acabou me pegando também. Muito obrigada, até o próximo. Eu que agradeço, até o próximo. Nos vemos amanhã com mais um Inspire-se, 10h30 da manhã. Beijo, até lá.